Olá, Giro Ambiental está no ar. Hoje vamos falar sobre escovação de dentes. Não, você não está no programa errado, não estamos aqui para falar de saúde, não. Estamos aqui para falar de meio ambiente. Quando a gente fala de escovação de dentes versus nosso impacto ambiental, qual que é a primeira coisa na qual você pensa? No desperdício de água, talvez? A sua escova de dente também pode estar sendo a vilã, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui no Giro Ambiental, estou com a ajuda de uma colega de profissão, a jornalista Maria Clara Moraes. Ela é pós-graduanda em Meio Ambiente e Sustentabilidade e líder climática pelo Climate Reality Brasil. Manja tudo de escovas de dentes. É isso mesmo, Maria Clara. Bem-vinda, viu? Obrigada, prazer estar aqui. Eu manjo tudo de escova de dente. Olha, eu vou te contar que quando vocês convidaram a gente, eu, né, no caso, para estar aqui, para participar, eu tive que dar uma pesquisada, assim, porque a gente fala muito da escova de dente, mas a gente tem as nossas fontes que estão sempre ali ajudando a gente nas questões, né, o impacto das coisas. Então eu peguei uma ajudinha aqui e agora dá para dizer que eu estou bem informada com relação a escovas de dente. Legal, vamos usar então esse conhecimento para a gente acender aí um sinalzinho de alerta, levar essa reflexão para o pessoal de casa, porque é uma coisa que a gente sempre pensa aqui, Maria Clara, a gente vive uma era de descartáveis, né? Tudo é descartável. Moda é uma coisa muito impactante para o meio ambiente, né? A gente está agora acordando para isso, a gente produz muito lixo, produz muito papel. E aí tem também a escova de dentes, que a gente, teoricamente, segundo os especialistas, temos que descartar a cada 3 meses. Então, em um ano, é muita escova de dente que acaba caindo aonde? Para onde que isso vai? Ai, pois é, nossa, é muita escova de dente então, e aí normalmente o que que a gente faz, né? Quando a gente precisa saber, quando a gente quer saber para onde vão as coisas que a gente descarta, a gente liga para as cooperativas de reciclagem, né? Porque as pessoas que estão interessadas, né, em cuidar com relação ao seu impacto, elas normalmente mandam para reciclagem. E aí, quando chega na reciclagem, tem muitos mal entendidos, né? Tem muitas coisas que acabam sendo descartadas da reciclagem para o aterro. Então, a gente ligou para duas cooperativas que são nossas parceiras, né? A Cooperativa Crescer e também o Cristiano do Recifavela, também, que é dessa cooperativa. E cada um teve um ponto de vista diferente, mas os dois disseram que a escova de dente ela não é reciclável porque ela é de o plástico dela é muito pequeno, não ninguém quer comprar aquele plástico. E aí o que acontece? O Jair da cooperativa Crescer, ele falou que eles chamam lá na cooperativa deles de miudeza não reciclável, porque é uma miudeza mesmo, né? É um pedaço muito pequeno. E aí não há programa de logística reversa das empresas que fazem as escovas de dente para voltar para a cadeia produtiva, né? Então, o que acontece, pelo menos o que o Jair falou, é que ela acaba descartada e vai para o aterro sanitário mesmo. Elas não são recicladas. Aí o Cristiano do Recifavela falou que eles fazem muito esforço para as coisas serem compradas e recicladas, né, lá da cooperativa deles. Então, lá eles fazem um esforço para juntar as escovas junto com os plásticos do tipo PP. E aí, às vezes, eles conseguem vender para as compradoras desse plástico PP e essa escova acaba indo junto. Mas o Cristiano falou a mesma coisa, que ela sozinha não é reciclada, ela não é considerada reciclável e que eles dão esse jeitinho. Mas, assim, já deu para entender, né, que a escova é um problema e que a gente, assim, é muita escova de dente e a gente já viu, acho que todo mundo assim já viu em algum momento uma foto ou vídeo de gente que achou escova de dente na praia, né? De escova de dente no meio do oceano. Então a escova de dente é sim um problema ambiental, né? É porque a gente pensa assim, se fosse analisar os materiais que compõem uma escova de dente, né, tradicional de plástico, separadamente, até poderia ser reciclável, mas ela não tem reciclabilidade, né? Porque quando você coloca isso num contexto de logística, é o que você falou, não interessa, né? Porque é um pedaço ali que a pessoa joga num lixo comum também, e quando viu, foi embora. E aí, uma vez na natureza, leva até 500 anos para ser reciclada, quer dizer, É, decomposta, né?
Exatamente, então. É que nem aqueles plastiquinhos fininhos, levinhos, assim. Teoricamente é um plástico que poderia ser reciclado, mas ele é muito leve, não existe interesse. E a escova de dente, ela é feita de dois materiais, normalmente, né? Que é o cabo e as cerdas. O cabo é de plástico e as cerdas é de outro material que também é de plastificado. E às vezes o cabo é até feita de mais de um material. Então, assim, quanto mais materiais, mais complicado, né? Porque quando você manda para reciclagem, você tem que separar os materiais. Você acha que o pessoal da cooperativa tem tempo para ficar arrancando cerda, separando os pedacinhos? Não dá, né? Não. Então, inclusive eu já aproveito esse gancho para falar a importância da gente passar uma aguinha nas coisas que a gente manda para reciclagem, né? Que o pessoal da cooperativa são pessoas, né, que estão lidando com aquele resíduo nosso. E aí, assim, sempre vale dar uma limpada até para não juntar bicho. Se você também tiver lá uma garrafa PET, a tampinha, separa as duas coisas, já manda separado. Coisas pequenas é sempre melhor juntar todas. Se forem vários plastiquinhos, junta todos os plastiquinhos dentro de um plástico maior, porque, né, para já chegar junto e também não se perder no caminho. E se perde no caminho, acaba indo parar em rio, em lugares indesejados, né? Então, quanto mais a gente puder facilitar o trabalho do pessoal da cooperativa, melhor, né? Bom, uma coisa a gente sabe, tem que escovar o dente, né? Não dá para fugir de um hábito como escovar os dentes, é uma coisa natural e tem que ser enraizada no hábito. Todo mundo, atenção, você aí que não está escovando o dente, já fica o puxão de orelha. Porém, dá para melhorar. Quais opções hoje existem no mercado, Maria Clara? A gente tem escova de bambu, né? Essas opções alternativas, elas realmente funcionam ou elas apresentam algum outro tipo de problema ambiental? Olha, com certeza tem que escovar os dentes. Não vamos de jeito nenhum diminuir nem parar a nossa escovação, tem que escovar Por muito. favor, gente. Ainda mais agora que a gente não está mais usando máscara, por favor, chegue para conversar com a gente de dente escovado, eu não sou obrigada. Ninguém merece bafinho. Agora, eu e minhas irmãs, a gente sempre fala do que a gente faz, né? Porque não adianta nada ficar falando as coisas e a gente fazer diferente. Então, a gente usa a escova de bambu, porque hoje em dia já existem várias marcas. Teve uma empresa grande aí que lançou uma escova que eu não sei se ainda está no mercado. Outro dia eu fui na farmácia, não achei mais, mas as farmácias tem muitas farmácias que estão dando a opção de escova de bambu. E minha irmã, outro dia, ela voltou de viagem, ela trouxe várias outras opções. Tem uma escova que ela é de plástico também, mas como é que fala? Você solta a parte das cerdas e descarta só as cerdas. E aí você vai trocando e fica com o cabo eternamente usando o mesmo cabo, só trocando a parte das cerdas. Só que isso, assim, teria que chegar. Primeiro que eu não vi para vender aqui no Brasil, se tiver, pode ser legal. E depois que também acaba tendo um pouquinho de ter que ficar comprando o negócio, e que também vem um plastiquinho ali, então não sei. Mas a escova de bambu ela é ótima. Você tem vários tipos de cerdas, né? Cerda mais macia, muita cerda, pouca cerda. Tem escova de bambu para criança. E o bambu é uma planta super abundante, que cresce rápido, e que você, depois que termina, né? Depois dos 3 meses, varia aí de dentista para dentista, mas mais ou menos 3 meses que você precisa descartar a sua escova, você pode enterrar, você pode usar o cabo para escrever, sabe? Você escrever o nome da erva na horta e colocar lá, tem muita gente que faz isso. Você pode jogar na sua composteira. Eu joguei a minha última escova de dente na composteira, e aí eu fui fazer a minha troca de caixas. Eu não sei nem se eu preciso, na verdade, fazer um parênteses e explicar o que é uma composteira, né? Porque Vou o aproveitar para público já explicar para sabe. quem não sabe, nós temos um giro ambiental gravado sobre isso. Você não sabe, dá um pause nesse vídeo, corre lá no YouTube que a gente já explicou, Maria Clara. O pessoal está Mas desatento. basicamente a composteira transforma resto de alimento em adubo para as plantas, né? Você joga lá na composteira, as minhoquinhas fazem o trabalho e vira adubo. E também tem compostagem sem minhoca também, tem outros métodos. Mas enfim, eu joguei lá na minha composteira de minhocas. E aí passaram uns meses, eu fui lá, o cabo da minha escova de bambu ainda estava lá, mas ele já estava começando a ficar mais embolorado, tal. Vai demorar para se decompor, né? Não vai ser rápido, mas com certeza vai ser infinitamente mais rápido do que um plástico, que o plástico, que nem você falou, 400 anos aí, mais ou menos, para se decompor.
e ela não polui. O plástico polui em todas as etapas da produção, desde a extração do petróleo até o descarte final. Assim, o plástico é um problema o tempo inteiro. Então, o bambu não, né? O bambu é uma planta, é da natureza, você só depois devolve para a natureza. Enfim, a gente recomenda muito a escova de bambu. Agora, Maria Clara, eu, enquanto público leitor, né, porque eu sou jornalista, mas também estou no lugar de leitora, de alguém que está lendo, consumindo conteúdo, né? Eu, há alguns anos, já vejo esse debate sobre alternativas, sobre escovas de bambu. Mas se a gente fosse pensar numa visão macro, né, o Brasil, ele é um lugar em que está se pensando nisso, nessa pauta, com prioridade, tanto no ambiente acadêmico quanto os institutos de pesquisa, governos, né, as esferas até da sociedade civil, ou a gente ainda está longe, ainda estamos achando que está tudo bem, um dia a gente pensa nisso. O que você percebe aí no seu dia a dia? Esse assunto é complicado, né? Porque, assim, a gente, todos, assim, os ambientalistas, de forma geral, eles têm visto que nos últimos 4 anos a gente teve um retrocesso ambiental muito grande, os órgãos ambientais, muitos foram desmembrados e sucateados, de certa forma. Aconteceu muita, assim, não está tendo fiscalização do que deveria. Todo mundo que estuda meio ambiente e sustentabilidade, assim, vê que o Brasil tem leis ambientais excelentes, que são exemplos mundiais, assim. Só que depende de fiscalização, de vontade política. Então, realmente, o Brasil ele está numa posição bem complicada. O desmatamento aumentou nos últimos anos. A gente, como assim, quem acompanha, né, a COP, que é aquele Conferência das Partes, que é aquelas reuniões que tem anuais, que juntam os líderes globais para discutir clima e mudanças climáticas, a gente era considerado um grande exemplo, a gente estava conseguindo segurar o desmatamento e etc., mas aí de uns anos para cá a gente virou pária ambiental, né? A gente virou aquele país que está piorando as mudanças climáticas. Então, assim, a gente precisa, assim, agora o que precisa acontecer é a gente retomar o que a gente estava. Primeiro, como é que fala? Desfazer, entre aspas, todos esses problemas que a gente, esse retrocesso que a gente teve nos últimos anos, que assim, a gente teve muito estrago, entendeu? E agora a gente voltou muito atrás. Então vai dar trabalho, mas a gente tem muito, o Brasil tem muito a oferecer, o Brasil poderia. Eu li um artigo uma vez dizendo que o Brasil poderia ser uma Arábia Saudita de crédito de carbono, porque a gente tem a Amazônia, né? A gente tem um território assim riquíssimo no sentido ambiental, né? Então, o Brasil tem muito potencial. O que a gente precisa é de vontade política e eu e as minhas irmãs, a gente acredita muito na consciência, né, dessa coisa que a gente chama de micro-revoluções, que são essas pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia por um mundo mais sustentável, porque isso é o trabalho da conscientização, da educação ambiental, porque a educação ambiental ela é fundamental para o Brasil conseguir continuar avançando na discussão climática, né? E todo indivíduo tem um papel nesse cenário, né? Assim, as micro-revoluções, a troca da escova de dente, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é um passo. E aí, depois que você troca a sua escova de dente, você olha para ela e fala, poxa, mas eu estou trocando minha escova e a minha esponja que eu uso na cozinha? Eu posso trocar por uma bucha vegetal também. E aí você vai trocando, trocando, trocando. Quando você vai ver, você está participando de mobilização, de petição, de uma votação mais consciente. Então, acho que todo indivíduo tem papel nessa questão que você falou aí. Todo mundo tem uma parte muito importante, né? Pois é, é mais do que mudança de hábito, é uma mudança cultural, né? Muitas vezes é uma mudança cultural que começa com uma mudança de um único hábito, né? Muitas vezes a gente espera o dia mágico em que a gente vai acordar vendo o mundo de outro jeito, às vezes é começando separando o lixo da maneira mais correta, né? Pensando em quem vai fazer ali a separação. Pensando aí nessa questão da escova de dente, estou pensando na lâmina de barbear, de depilar também, que hoje em dia também tem a opção de comprar só a lâmina, né? E o cabo fica ali. Então, uma série de coisas que podem melhorar. O banho. Não precisa tomar banho de meia hora. Acho que né, é até absurdo. Hoje em dia a gente ainda precisar falar para as pessoas
que não precisa tomar um banho de 20 minutos, meia hora, né, Maria Clara? É verdade, não, e assim, quando a gente fala de economia de água, esse é um tema, assim, riquíssimo também, porque o banho, a fechar a torneira enquanto escova os dentes, é uma parte, mas eu acho que a gente, se a gente começar a pensar na pegada hídrica das coisas que a gente compra, né, uma calça jeans precisa de 5.000, e mais de 5.000, eu não sei exatamente o número, é 5.190 e alguma coisa, 5.000 litros de água para fazer uma calça jeans, uma. Então você imagina, né, assim, o nosso consumo, quando as coisas que a gente compra, né? A redução de carne, do consumo de carne também é muito importante, porque muita água para fazer 1 quilo de carne. Então, não, mais do que economizar água no banho, na escovação, na louça, é o nosso consumo, né? O nosso consumo é uma ponta muito importante também dessa mudança de hábito, de cultura que você está falando aí. Então, se eu te perguntasse, né, se eu te pedisse para deixar uma lição de casa, uma tarefa de casa para o público que está nos acompanhando, seria que olhasse aquela escova que está ali, vamos supor que acabou de comprar a escova, está ali no banheiro, termina de usar ela, mas já vai pensando em comprar uma de bambu, ou também essa opção que você deu, né, de comprar só a que remove, né, a escovinha. Seria essa a sua lição de casa? Qual é a mensagem que você deixa? Eu acho que a escova de dente, a gente gosta muito de falar também que são micro-revoluções possíveis, assim, o que você puder fazer. Tem muita gente que fala pra gente assim, pô, mas eu achei uma escova de bambu, mas ela era mais cara. Tá, se você não conseguir trocar sua escova de dentes, começa a olhar para as coisas que você consegue mudar na sua casa. A bucha vegetal vende em feira e é muito barata, porque ela é uma planta, né? Ela é um fruto de uma planta. Então, é muito barato, você consegue plantar no seu quintal. Aí também, se alimentar de alimentos mais orgânicos, mas às vezes é mais caro. Mas tem algumas vezes você vai numa feira orgânica, tem alimentos que são mais baratos, orgânico, do que o tradicional. Então, vai vendo o que você consegue fazer. Então, eu acho que a minha grande dica é: olha para as coisas que você tem em casa, olha para o seu consumo e tenta ver o impacto que tem de cada uma das coisas, né? Quando você vai comprar uma caneta, vê qual é o impacto, pensa no impacto daquela caneta, vê se não tem uma outra opção, de repente um lápis de cor. Eu dei um exemplo aqui bem ruim, mas tem várias coisas, né? Acho que você falou de moda lá no começo. A moda é muito poluente, tem um impacto gigante. Então, a gente fala muito de brechó. Tenta comprar de segunda mão, troca, faz bazar de troca com as amigas, os amigos, né? Junta um monte de gente, troca as roupas. Você vai sair com um guarda-roupa ótimo, riquíssimo e novo para você, né? E acho que brechó é muito legal, porque tem as roupas que vão para brechó, pelo menos as roupas mais vintage, elas você vê a qualidade, é diferente, é uma qualidade, tem muito mais fibra natural, dura muito mais tempo. Se tá ali naquele brechó é porque ela já não rasgou, já não furou, já tá ali, tipo, já durou tudo aquilo, né? Exato. Então, eu acho que a grande dica é olhar para o impacto do seu consumo e das suas atitudes no geral. E aí, a partir de começar a olhar para o impacto, você vai refinando cada vez mais e ampliando o seu repertório de ações menos impactantes. Pois é, por isso que eu adoro o giro ambiental, porque a gente começa falando de uma coisa e quando a gente dá o zoom out, né, quando a gente dá aquela visão macro, a gente vê que, na verdade, é um conjunto de coisas, é um conjunto gigante de valores, de culturas, que implicam a nossa reflexão sobre como que a gente está existindo nesse planeta que é um só, né? Não tem outro. Não dá para descartar igual a escova de dente e falar vamos comprar outro. É um único. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Maria Clara, por trazer essas alternativas ou pelo menos iluminar um pouquinho esse debate sobre o que a gente está fazendo com o nosso mundo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Mari, foi um prazer. Parabéns pelo programa, muito legal. Muito obrigada e está convidada a voltar um dia para falar sobre outros hábitos que a gente pode mudar, então, tá bom? Contem comigo e com nós do Verdes Marias, com certeza. Combinado. Bora puxar a orelha desse pessoal. Até mais, viu, Maria Clara? Até mais, tchau, tchau. Até. Para você de casa, fica aí. A gente deu várias dicas, várias reflexões possíveis, não apenas com a sua escova de dentes, mas também com outros itens que você tem no seu banheiro, na sua casa, na sua cozinha. E se não der para fazer nada disso, pelo menos
curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao que a gente tanto fala aqui no Giro Ambiental. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Te vejo na próxima. Tchau!